Bancos é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos ver qual devem ter aí os melhores resultados no terceiro trimestre de 2022. Vamos usar como base aqui a análise da XP e vamos complementar aqui com alguns números, alguns dados aqui nossos, beleza? Bem-vindo ao canal Top Ações. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, é importante para ele chegar a mais pessoas. E vamos começar então vendo, antes da análise da XP, vamos dar uma olhada aqui nos fundamentos dos bancos, começando com os dividendos. A gente vê que o Banco Santander e o Banco do Brasil estão com dividendos maiores nesse momento, né? Mas a gente vê aqui o Itaú um pouco travado por conta desse processo de investimento. Teve que comprar XP, comprou aí a Vene, está fazendo um monte de investimento, enfrentando aí a Fintech. Ele é o líder nesse sentido aí de enfrentamento de Fintechs, pelo que eu estou vendo. No longuíssimo prazo vai dar muito bom, enquanto o Banco do Brasil vem aí se aproximando dos bancos privados, né? Então vem em ótimo momento, né? Está sendo tão rentável quanto, só que ele vem sendo aí mais barato, né? Um PVP de 0,84 e começa a se aproximar um pouco também no preço, mas ainda está mais descontado, né? A gente vê o Bradesco também um pouco travadinho nos dividendos, porque o anúncio aí do último, do meio do ano foi um pouquinho abaixo, mas tem novo anúncio, deve aí provavelmente dar uma aumentada, tá, no fim do ano. E não vamos esquecer das bonificações, então a gente sempre tem que olhar o dividendo pondo 10% a mais aí, quem manter pelo menos aí um ano o banco, né? Então, o Banco Bradesco aqui é também interessante por causa das bonificações, e nós temos aqui o BTG Pactual, né, que também tem um dividendo bem menor, é um banco aí mais de crescimento mesmo, é esses bancos que a XP analisou hoje, tá? Em termos de PVP, a gente vê que mais barato ainda segue o Banco do Brasil, seguido aqui então o Santander e o Bradesco, aí a gente pode falar que os dois estão bem baratos aí, e o Itaú menos barato, que é um banco aí de mais crescimento, e o mais crescimento de todos nesse momento é o BTG Pactual, então acaba sendo mais caro aí, né? E para justificar por que eu escolhi o Itubico 3 e o BBDC3, é por conta que eles estão mais descontados que seus pares. A gente vê aqui o BBDC3 e o 4, dividendos aqui maiores no 3, PVP bem menor, né? Você tem as ONs, as mesmas ações do controlador, então teoricamente é melhor. Também dá para trabalhar com opções aí com o BBDC3 e o Itaú, a gente vê aqui um dividendo também, mesmo cenário, né? Um dividendo maior para o YouTube 3, um PVP também mais descontado, então é mesmo cenário aí, né? Você ter as ações do controlador ON e ter dividendo maior não é tão comum a gente ver isso. E vindo pelo mapa do dividendo inteligente, para sabermos quais as próximas ações que devem anunciar dividendos, nós temos o Banco do Brasil aqui que deve anunciar em novembro, o Banco Bradesco aqui em dezembro, a título de informação só o Banco ABC que está muito bem também em dezembro, né? O BTG Pactual também em dezembro, o Banrisul também aqui em dezembro, né? E nós temos o Itaú, que deve ser só no ano que vem, o Santander também deve ser em dezembro. Então a gente tem bastante dividendos aqui de bancos, né? Lá ou em novembro ou dezembro aí, tá? E a dinâmica para o terceiro trimestre de 2022 é muito parecida com a dinâmica do trimestre anterior, tá? A gente vai ver então um crescimento da carteira de crédito muito forte, seguido do outro lado, o ponto negativo, a inadimplência, tá? A gente também poderia acrescentar aqui ao resumo da XP em termos de margens crescendo por conta da Selic, e também o custo de crédito atrapalhando por conta exatamente desse movimento de alta da Selic, tá? Então, existe aqui um cenário de lados negativos e positivos. Quem surfar mais do lado positivo, obviamente, vai ter um resultado melhor, né? E começando a análise dos bancos pelo Banco do Brasil, a XP indica que ele tem uma carteira mais sólida, a gente concorda com isso, né? O crédito rural aqui é um ponto muito a ser destacado, crescimento e baixas aí, inadimplências até o momento, porque está indo muito bem o setor. Então a gente vê, no geral, a inadimplência do Banco do Brasil aumentando em 0,2 pontos, indo para 2,2, né, de 2%. A gente vê aqui o índice de cobertura ainda permanecendo alto, embora vá decair um pouco, e aí eles prevêem então uma margem aqui ficando aí praticamente em linha, né, com o trimestre do ano passado, receita aumentando 6%, o lucro aumentando 38%, um belo de um salto, e o ROI também aumentando de 14 para 18, né, ficando aí um resultado mais próximo do trimestre anterior. Então o Banco do Brasil deve dar uma voadinha aí novamente. A gente vê que ele realmente tem a maior forte aqui dele, é a carteira de agronegócio, representa 27,3% da carteira aí, de crédito dele.
O setor aqui é de grandes empresas e governo 19,9, também não tem muita inadimplência nesses dois pontos. Então aqui está a chave da segurança dele, né? Pessoas físicas também até que tem uma carteira bem segura em comparação a muitos bancos aí, então também representa 14,4. Nós temos as micro e pequenas e médias empresas aí com 17,2%, tá? Então é uma carteira que vem crescendo bastante, inclusive conforme a gente vai vendo aqui, sem exceção, né? O crédito rural aí voando, né? Uma avenida de crescimento infinita. Nós vemos no BBDI que eles vão continuar focando muito nisso, tá? Lembrando que a XP falou que o Banco do Brasil aqui é compra, tá? E deu aí como ele um dos melhores resultados aqui, tá? Então a gente vê que o problema do Banco do Brasil é exatamente ele ter subido muito? Não, porque os resultados são muito bons. O problema é ele ter subido muito com um risco político que de repente ele não possa manter esse mesmo ritmo dependendo das próximas decisões aí do próximo presidente, né? Então ele está aqui a um certo topo, né? 44,80 aqui, bem próximo do limite que eu tinha estabelecido ali como uma resistência dele ali, né? E ele vem aí batendo então e não conseguindo passar, mas vamos ver como é que vai ser. Pode ser que na próxima semana, com alguns dados positivos, ele acaba subindo, ou então bate e retorna novamente, né? Porque é uma barreira difícil. A gente está vendo vários bancos batendo num ponto aqui de resistência, tá? Então o Banco do Brasil, nesse momento aqui, o que eu faço? Vendo causa, e foi o que eu fiz na última sexta, inclusive, tá? E na sequência nós temos o Bradesco, onde a XP indica aqui um resultado neutro, tá? Eles vão falar que a carteira de crédito vai continuar crescendo, um forte crescimento, enquanto aqui a receita vai acabar crescendo um pouquinho só, né? Porque a taxa de inadimplência deve dar uma aumentadinha, atingindo 3,6%, mas ainda mantendo níveis saudáveis, tá? Então, no final das contas, eles falam que a margem vai aumentar significativamente 9%, a receita vai aumentar apenas 1%, o lucro líquido recorrente vai acabar caindo 1%, basicamente em linha aqui, né? O resultado do banco, inclusive o ROI mantendo 18%, e eu acrescentaria aqui que eu acredito bem aí na parte de seguros, tá? Deve vir muito forte aí também, tá? Embora a base de comparação, o terceiro trimestre do ano passado não foi tão ruim assim, né? Como foi o segundo do ano passado, aí tem essa margem aqui que a gente vê uma bela de uma melhora, né? Mas a gente vai ver, no meu entendimento também, bons resultados no seguro, aí o segundo BTG a gente vai ver as margens aqui melhorando, né? Mesmo que a margem de mercado piore, a margem acaba melhorando, compensando aqui. O PDD vai dar uma atrapalhadinha, o serviço vai ficar em linha, né? Segundo o XP, e a despesa eles não comentaram, mas de modo geral o lucro vai ficar bem em linha com o ano passado, tá? A gente vê então que em termos de inadimplência, né, o banco realmente vinha aumentando bastante aqui, né? Mas ele também tem uma cobertura bem decente, né? Então, assim, tem gordurinha ainda para dar uma queimada. Não vai precisar sair fazendo provisões como louco, mas pode ser que aconteça uma surpresa, inclusive no que a XP falou. A gente vê outras corretoras sendo muito pessimistas com o Bradesco, que eu não concordo. Eu estou mais em linha aqui com o que a XP está falando. O resultado entre neutro, talvez até, no meu entendimento, um pouquinho positivo, mas o legal é que ele ainda está mais descontado, né? Então a gente vê o Bradesco aqui, no último ano, subiu 9%. É um tal de um zigue-zague, né? E sobe e desce. E agora, quando ele sobe, ele tá batendo novamente aqui numa resistência. Valor aqui de 17,40 aproximadamente, é onde ele tá agora, assim como o Banco do Brasil. Então, é o momento aí de também vender caos, né? Foi o que eu fiz? Foi o que eu fiz, né? Não que eu queira render nenhum dos dois bancos, estou jogando um pouquinho mais para cima, assim, meio distantezinho, porque eu não quero ser exercido, porque eu gosto desses dois bancos nesses preços, tá? Então eu jogo um pouquinho mais distante aí, tá? Mas não tô comprando eles porque o setor elétrico está me brilhando os olhos aí novamente, algumas empresas, né? E agora nós vemos o Itaú, né? O Itaú é a queridinha de várias corretoras aqui, a XP não seria diferente, eles indicam aqui que vai ficar provavelmente no meio do guidance dela, um guidance bom inclusive, né? Um crédito crescendo bastante, um aumento marginal, né, na inadimplência, mantendo-se patamares saudáveis, então a gente vai ver a margem aqui aumentando 20%, mas que margem, se isso aqui for assim realmente vai ser muito bom, o serviço aumentando 8%, o lucro líquido recorrente aumentando 19%, e então o ROI indo para 21%, mostrando que o Itaú realmente ele tá indo muito bem, tá? Porque assim, o Banco do Brasil em aumento de lucro ele seria o melhor, mas se você analisar que a base do Itaú é forte no TST de 2021,
O Itaú está indo muito bem. Se isso aqui se concretizar, eu até acredito que vai ter um bom resultado. Sim, o Itaú ele tá vindo de resultados estáveis, né? Decepciona um pouco os dividendos, mas é só a pessoa ter paciência, né? A gente vê que ele está aí no enfrentamento da fintech, ele é líder. Aí. Quem que zerou aí as taxas de corretagem, já fez lá um movimento interessante no Itaú Day, deu um ânimo aqui, eu falei para vocês, né? Todo o discurso deles de enfrentamento de fintech, agora é a vez dos bancos, vão partir para cima, e tá aí, partiram para cima. Isso aqui é a empresa dando recado que ela vai partir para cima. Eu gosto quando a empresa fala uma coisa e vai lá e faz. Então, ponto para o Itaú, por mais que seja aqui um ponto oculto, eu não estou deixando de ver esse tipo de coisa. Eles falaram que iam enfrentar as fintechs, iam partir para cima e está aqui, né? Mas, como vocês sabem, eu prefiro a Itaúsa ao invés do Itaú, porque tem um dividendo um pouquinho a mais, o desconto hold está mais interessante, 26,3 aqui, segundo o Setúbal, acima de 15% já é um desconto verídico, né? Ou seja, desconto tem que ter, mas não acima de 15%, eu concordo. Há quem diga 20%, né? Mas, 26% aí está um pouquinho desatualizado mesmo assim, é um bom desconto. Tem o grupo aqui que eu gosto bastante, Dexo, CCR, Reacha Saneamento, NTS, Copa Energia, todas elas eu gosto, tá? Alpagatas não sou tão fã, mas beleza, tá aí, né? Tem muito crescimento, mas é um setor que oscila muito. E a XP que vai saindo aí aos pouquinhos, né? Então lá mais para frente pode vir inclusive mais empresas, mas o Itaúsa vai dar uma sossegada agora, focar no crescimento dessas empresas e voltar aí, inclusive aumentar dividendos aí aos pouquinhos, tá? E a gente vê o Itaú, né, no último ano subindo 31% por conta do seu belo resultado aí no lucro, né? Então cotação segue lucro, é o que vem acontecendo, mas ele deu meio que uma sequência de alta, né? Desde julho, pegar aqui uma das mínimas aqui, a gente já subiu 40%, é muito, né? 43%. Então, mais um banco aí que eu ficaria um pouquinho mais de cautela, mas ainda tá um certo desconto, né? E aí a Itaúsa também deu uma bela de uma pernada. Esse preço aqui tava de graça, né? Diga-se de passagem, já subiu também 35%, 36% aqui. Mas assim, até 9,20 aqui eu ainda gosto bastante dela. Passou de 9,20 eu fico mais olhando, né? Porque temos outras empresas aí baratas na bolsa, né? Isso aqui é bom quando tem uma bolsa com várias promoções. Não que 10,88 seja caro, mas, repito, com tanta operação, tanta empresa barata aí, a gente fica mais exigente. E a XP recomenda a venda do Santander. Eles acreditam que a margem financeira com o cliente vai continuar melhorando, porém a margem com o mercado vai dar uma piorada ainda. Eu também estou acreditando nisso, já vou dar meu comentário aqui, tá? E a inadimplência vai continuar aumentando um pouquinho também, 3,1, mas ainda ligeiramente superior, controlado aí com um índice de cobertura saudável. O Santander andou até aumentando esses índices de cobertura recentemente, o que impactou o seu lucro, né? De qualquer forma, eles acreditam num ROI que vai cair aqui um pouquinho de 21 para 19, um lucro que também vai dar uma queda de 15%, uma receita de prestação com serviço aumentando 3% e uma margem, no final das contas, diminuindo 5%, tá? Então a gente vai ver aqui que realmente a inadimplência ainda está sob controle, né? Ela vem aumentando, mas está sob controle, e a margem, a cobertura aqui, que era muito magrinha, eles até estão mantendo, né? Não está emagrecendo, na verdade, até uma aumentadinha em relação ao trimestre anterior, tá? Então, em relação à margem, ele vai continuar melhorando a margem com o cliente, segundo a XP, e a operação de mercado ainda vai sofrer e tende a melhorar no quarto trimestre, na minha opinião. Começar a melhorar, pelo menos. Eu tenho um vídeo para quem é membro do canal onde eu explico exatamente o que acontece com os bancos aqui, que sofrem aqui, melhoram com a margem do cliente, mas sofrem com a operação a mercado. Tem uma justificativa e talvez te ajude a ser um time melhor aí de qual banco está aportando. De repente você não teria comprado o Santander no meio da queda, né? Teria esperado ou agora, de repente até um pouquinho depois, segundo a XP, cada um toma decisão, mas pelo menos teve um momento que era nítido, que é inadimplência, e esse spread aqui iria sofrer um pouco, tá? Então a gente vai ver o Santander dando uma melhora talvez lá no fim do ano, né? Mas ainda não é nem certo que vá estar tão bem, tem que ficar de olho também, não só no spread como na inadimplência, tá? Em termos de cotação, o Santander vem aí naquele sobe e desce, parece até o Bradescão, né? E não tá saindo muito do lugar no ano inteiro, caiu 1,53%, eu gosto mais dele aos 14%, na verdade eu nem tenho o Santander, mas essa aqui é o Sambi 3, tá? O Sambi 11 também vem no mesma questão aqui de sobes e desces, mas ele caiu um pouco mais, ele tá um pouquinho mais esticado que o Sambi 3, hoje estão quase iguais aí,
29,30 que seria interessante, deu uma subidinha, tá 31,87, comparando aqui os Sambs, né, 3,11 e 4, a gente tem um yield praticamente igual, né, então estão muito iguais aqui, vai dar preferência de cada um, tá? Aquela vantagem que o Samb 3 teve um pouquinho aí, já meio que acabou com essa pequena diferença aí da alta um pouquinho maior da Samb 3, tá? Não se esquece do like, de se inscrever no canal e comenta qual banco vai se dar melhor pós o resultado do terceiro trimestre de 2022. Um abraço, até o próximo. Valeu!